Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto do pastor Farley Monteiro Filho, que se chama O que você tem em casa? Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional, que tem uma meditação diária para a gente, né? Sempre baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E como não fui eu quem escrevi, foi o pastor Farley, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que nós temos que aprender com Eliseu, o profeta. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque podemos pegar a nossa Bíblia, manuseá-la, ler a tua palavra. Tu possa, Senhor, ter misericórdia de todos aqueles povos que não têm essa mesma liberdade que nós temos, que nós saibamos aproveitar. Senhor, que tu nos ensine hoje as lições que precisamos aprender. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto está em 2 Reis 4, deixa eu pegar uma régua aqui, de 1 a 7. E diz assim, ó, é quando Eliseu ajuda uma viúva pobre. Então ele fala, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram-se as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora vende o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Bem, então, irmãos, o nosso texto chama-se O que você tem em casa? E o versículo escolhido foi o 2, que diz, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Bom, irmãos, então a pergunta que não quer calar diante desse texto é o que você faz, o que você costuma fazer quando você está numa dificuldade muito grande. Essa mulher que a gente acabou de ler o texto, ela foi em busca de quem realmente poderia ajudá-la, o Senhor. Então ela não ficou murmurando, não ficou falando com um e com o outro, não ficou isso, não ficou aquilo. Ela foi direto em Deus. Então quando a gente lê esse texto, a gente vai ver 4 movimentos muito importantes que faz com que a gente possa experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Assim como aquela viúva teve esse privilégio, se nós seguirmos esses 4 pontos importantes, nós também experimentaremos o milagre de Deus. Então, o primeiro é olhar para dentro, olhar com fé, olhar para cima e olhar para frente. Então, agora nós vamos esmiuçar cada um desses importantes movimentos que a gente deve fazer. Primeiro, olhar para dentro. Para que a gente tem que olhar para dentro? Porque quando você olha para dentro de você mesmo, você pode analisar o que é que você precisa, o que você quer. E aí, a gente pega lá a situação do Eliseu e ele fala para a viúva,
O que é que você quer? Como é que eu posso ajudar você? E Jesus fazia essa mesma pergunta, lembra? Quantas vezes ele falou, o que queres que eu te faça? Então, antes que Jesus realizasse o milagre, ele perguntava o que a pessoa queria que acontecesse, né? Então, o milagre e a transformação divina começam quando? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, sabendo quem a gente é e aquilo que a gente quer. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo é olhar com fé. Muitas vezes a gente sofre tanto, e a gente acaba acreditando em coisas que limitam a gente, são crenças limitantes, que não permitem que a gente enxergue o que realmente precisa ser enxergado, né? Então, às vezes a gente pensa que tem pouco, mas a gente esquece que o pouco nas mãos de Deus é muito. E tudo que está nas mãos de Deus é muito mais do que o suficiente. Então, aquela mulher achava que só tinha uma vasilha com azeite, né? Pouca coisa. Mas o milagre de Deus fez o quê? Que aquele azeite fluísse a partir do pouco que ela tinha. Então, nós temos que olhar não só para dentro de nós mesmos, mas olharmos com fé. A terceira coisa é que nós temos que olhar para cima. Para quê? Para que o milagre possa acontecer, a gente precisa, antes de tudo, agir na direção de Deus, crer que Deus opera milagres, crer que Ele pode fazer isso por nós. Então, a orientação do Eliseu foi o quê? Que ela pedisse muitas vasilhas para muitos vizinhos, para muitos amigos. Por quê? O milagre é do tamanho do Deus que a gente serve. Então, sim, nós temos que crer, olhando para cima, olhando para dentro e crer que Deus pode fazer todas as coisas. E por último, e não menos importante, olhar para frente. Porque Deus não só matou a fome daquela família naquele dia, né? Mas Ele permitiu que a multiplicação do azeite acabasse gerando para eles dinheiro para que ela pagasse as dívidas e ainda pudesse libertar os filhos e ainda pudesse viver como se fosse uma aposentadoria, né? O dinheiro deu para muita coisa, mais do que eles precisavam. Então, a experiência com Deus não é um fim em si mesma. Ela acontece para quê? Para que a gente possa viver e testemunhar para o mundo a nova vida que Ele proporciona para nós. Imagina aquela mulher contando para os vizinhos, para os amigos que emprestaram as vasilhas, tudo que ela havia recebido de Deus, né? Imagine os vizinhos, nossa, os meninos iam tudo virar escravos, os filhos dela, e agora, pagaram a dívida e ainda estão com grana para sobreviver o resto da vida. Isso é uma maravilha muito grande, né, irmãos? Então, a gente tem que crer, sim, e se movimentar em relação a olhar para dentro, olhar com fé, olhar para cima e olhar para frente. Tá bom, irmãos? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Lembre-se, o milagre é do tamanho do Deus a quem servimos. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né, dizendo que o abraço é o encontro, ó, de dois corações. E é por isso que eu deixo diariamente o meu abraço de urso, ó. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que Deus opera milagres, que temos que olhar para dentro com fé, olhar para cima e olhar para frente, nossa, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também daquilo que a gente prometeu, que todos os dias nesse ano a gente ia se lembrar do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, né, irmãos? Agora eu posso me despedir e eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.